Bom, pessoal, chegou um momento muito especial aqui do Conexão Tech e a gente sempre vem falando de educação e tecnologia, né? A tecnologia ela está sempre em alta, ela é sempre pauta e na educação não pode ser diferente. E eu estou aqui, eu acho que com as principais representantes da tecnologia na educação. Se não as principais, as primeiras, as que desbravaram esse mercado todo. Eu estou aqui com a Thaís e com a Roberta, que elas são educadoras e fundadoras do SOS Educação. Para quem não conhece, vai estar passando aqui na tela. Vocês têm que conhecer. Se você quer saber de educação e tecnologia, você tem que saber sobre elas. Thaís, Roberta, muito obrigado. Vocês são muito especiais para mim, eu já falei, né, em relação à educação e tecnologia, que são as nossas paixões. Mas, sobre tudo isso que a gente está vivendo, como que a gente pode falar, a gente está falando muito de social, né, de saúde mental, né, dos alunos, das crianças, mas o que a gente pode falar de tecnologia na educação? Com quem que eu começo? Pode ser aqui. Bom, está mais do que comprovado que a tecnologia é o recurso, é o caminho para nós conseguirmos vencer o que é o maior desafio da educação hoje, que é a personalização do ensino. Não só pensando em alunos de inclusão, mas em todos os alunos. Quando a gente consegue adequar o ritmo, a quantidade, a profundidade dos conteúdos para a necessidade específica de cada aluno, nós conseguimos ajudar a melhorar a autoestima, o envolvimento, o avanço desse aluno no ritmo dele. Porém, conseguir colocar a tecnologia a serviço da educação e da aprendizagem é um grande desafio, porque todo mundo vai na ilusão de que porque a criança ou adolescente gosta de usar a tecnologia, de que ele vai saber usar para o aprendizado. Isso não é verdade. Então, continuamos, mais do que nunca, a precisar do professor e da escola para mediar essa relação entre tecnologia e aprendizagem. E como está o desafio dos professores com isso? Ou a resistência ainda existe? Não existe? Como vocês estão vendo? Vocês que dissipam, né, e são exemplos aí para tantos professores a quebrar essas barreiras. Como vocês estão vendo isso? Bom, a gente enxerga, os professores estão muito cansados, então você até falou da saúde mental dos alunos, mas também é um assunto muito presente hoje em dia em todos os eventos que a gente vai pelo mundo, inclusive muitos eventos de tecnologia na educação, o esgotamento total que os professores estão vivendo e muitos estão até desistindo da carreira porque não aguentam mais. E a gente enxerga a tecnologia na educação também como uma ferramenta para conseguir liberar para o professor tempo e energia de processos do dia a dia que acabam sendo muitas burocracias do dia a dia da escola que a tecnologia pode facilitar. O que a gente enxerga que ainda falta é conseguir incluir essas tecnologias no dia a dia da escola de uma forma que não pareça que é um peso a mais que o professor está colocando no dia a dia dele, e sim um recurso a mais para facilitar o dia a dia e permitir que o professor faça o que não tem como ninguém fazer por ele, nenhuma tecnologia, que é a conexão, o vínculo com o aluno, com as famílias, com os professores entre si da mesma equipe. Então, a gente enxerga a tecnologia como essencial, mas a gente ainda enxerga um caminho que nós enxergamos ainda um caminho que temos pela frente para conseguir colocá-la da forma ideal dentro da escola. E o professor, quando ele consegue, num processo de formação continuada, consegue usar a tecnologia para melhorar o dia a dia dele, ele consegue enxergar as possibilidades que a tecnologia traz para a relação do aluno também. Acho que é isso que falta, né? Implementa uma tecnologia na escola, mas continua com essa formação com o professor para ele colocar mesmo no dia a dia dele, né? Bom, e aí a gente vai chegar num ponto que eu sei que vocês viajam bastante, quero que você fale um pouquinho das feiras que vocês estavam fora, mas assim, de tudo isso que vocês estão vendo, né, qual que é a diferença que vocês veem que precisa ser trazida para o Brasil quanto antes, para a gente não ficar para trás em relação à educação com tecnologia? Bom, ponto, assim, principal é, inclusive, o tema desse evento aqui da Expo Educare, que é a relação entre família e escola. Por quê?
nós só conseguiremos formar essas crianças para que elas construam o futuro que elas sonharem, se agora, no presente, nós ajudarmos para que elas desenvolvam conexões reais, conexões no mundo real, que elas aprendam a fazer amizade, a preservar a amizade, a respeitar diferenças, a respeitar o professor como uma figura que tem o seu papel ali como autoridade na sala de aula, respeitar os próprios pais, voltar a ouvir histórias de vô, de vó, não ficar em casa fechado no quarto quando os pais vão visitar ali os avós. Então nós precisamos ajudar essa geração a retomar as conexões do mundo real para que o tempo que eles passarem na tela não seja um tempo que prejudique o desenvolvimento. Então o que a gente vê no mundo inteiro, esse último evento que nós chegamos agora de Austin, no Texas, o foco era o impacto da inteligência artificial na educação. E não se discute mais se ela será usada ou não, mas como é que nós vamos conseguir lidar ou amenizar ou evitar o custo que isso traz. E a resposta é a conexão no mundo real. Mas só que ninguém nasce sabendo fazer amizade, criar conexões. As crianças e adolescentes aprendem a partir do que eles veem os adultos fazerem, ou seja, nós precisamos de conexão no mundo real, por isso que a gente adora quando vem e fala com você assim, ó, no mundo real aqui presente. Bom, e a gente assim, se a gente for pegar toda essa linha de raciocínio de fora para dentro, né, a gente coloca de novo a responsabilidade na família. E aqui eu vou ser insistente numa pauta que o programa traz muito. Tecnologia não é tela. Como que a gente convence os pais que também estão indo para um extremismo de que não, eu não quero meu filho ligado a tecnologia nenhuma, de que tecnologia não é tela, e como a gente faz para eles ajudarem os professores a trabalhar essa parte robótica ou essa parte de incentivo mesmo à programação e outras coisas da tecnologia. Bom, daí entra o desafio que até a tecnologia ajuda no dia a dia da escola, que é na comunicação com as famílias. Então, essa relação de comunicação clara com a comunidade escolar, que são as famílias dos alunos principalmente, é muito importante. Então, não chamar a família só quando o aluno está dando algum problema, ou só quando está com algum desafio ali de comportamento, mas chamar essa família para a escola também e levar para essa família também informações de qualidade sobre o desenvolvimento das crianças e adolescentes nascidos na era digital. Porque hoje já tem pesquisa que mostra que quando a família recebe informação de qualidade sobre questões como essa, do entender a diferença do tempo que ele passa nas telas e do tempo que ele passa exposto à tecnologia adequada para o aprendizado na escola, quando a família recebe informação de qualidade sobre isso, ela se torna também um contribuinte ou um fator que contribui para o aprendizado e para a motivação dos estudos dos alunos. Mas hoje, como a gente vive nesse mundo com tanta informação e nem todas de tanta qualidade assim, os pais acabam ficando muito confusos. Então, por exemplo, se eles abrem as redes sociais, tem informações de todo tipo e eles não sabem o que seguir, o que olhar, o que acreditar. E se eles olham para trás para tentar reproduzir o que a geração anterior fez com eles, quando eles eram os filhos, não dá, porque são desafios muito novos. Então, a gente, como SOS Educação, a gente enxerga, assim, hoje a escola como também esse parceiro da família que garante que o que ela está levando para a família é informação de qualidade sobre o desenvolvimento de crianças nascidas na era digital. E eu quero complementar dizendo que, inclusive, nós sempre recomendamos para as famílias que usem a tecnologia como um recurso, um fator de conexão com os filhos também. Então, assistir junto, conteúdo que seja de interesse da faixa etária do filho, depois conversar sobre isso. Partir da tecnologia de personagens, de games que o filho gosta e puxar isso para o mundo real, para uma criança pequena, imprimindo para ela desenhar, cortar, pintar, montar jogos no mundo concreto a partir do que ela viu e gostou no mundo digital. Quando chegar um desafio de lição de casa ou ter que estudar para a prova, um conteúdo que o filho que já está no Fundamental 2 ou no médio, fala, não consigo entender, não sei isso. Ao invés do pai tentar fazer uma aula no YouTube para descobrir aquele conteúdo, sentar junto com o filho, falar, vamos procurar, vamos perguntar para a inteligência artificial? Pergunta, vem junto que ela respondeu. Agora vamos pegar isso aqui, você explica para mim de um jeito diferente ou monta
um vídeo, uma apresentação a partir disso. Então, o uso da tecnologia que a família tem em casa, quando é compartilhado, ele ajuda para que as crianças aprendam a usar a tecnologia para melhorar a própria vida, ao invés dessas crianças e adolescentes se tornarem o produto que a tecnologia vai ali abduzir para depois conseguir vender, né? Bom, nós já estamos encerrando, realmente vocês têm muito conteúdo para trazer, e aí você pode trazer também eles para sua cidade, para sua escola, enfim, né? Essas duas aqui, elas movimentam, elas fazem acontecer. Tem mais duas perguntinhas para vocês, minhas até. A gente, o professor Anderson do ITA teve aqui recentemente em Rio Preto e falou muito sobre o STEM, né? Como que vocês veem isso? Porque a gente vê que países como a China se aplica muito o STEM, olham muito para isso. E aqui no Brasil a gente vê que não é tão dissipado assim, ou talvez não é tão olhado para isso. Como vocês veem isso? Acho que é legal explicar para quem está ouvindo a gente, né, que esse STEM é colocar no dia a dia da escola conteúdos de tecnologia, ciência, engenharia, matemática e ultimamente até adicionando artes também nesse... Virou STEAM. E o grande desafio que daí a gente tem pelo mundo todo é de conseguir colocar esses conteúdos de uma forma que a gente abranja também as meninas que tem, se a gente for olhar as Olimpíadas, muitas das Olimpíadas de conhecimento, até os alunos matriculados nos cursos de graduação nessas áreas de exatas, a maioria é menino. Então, é muito importante, sim, colocar também as meninas nesse contexto, e as Olimpíadas de Conhecimento são um recurso. A escola participar de Olimpíadas, de matemática, de engenharia, de conhecimento, e mostrar para os alunos que não é só o aluno que é muito bom em matemática que tem que participar de uma Olimpíada de matemática. Quando um aluno participa de uma Olimpíada, ele melhora não só naquele conteúdo da Olimpíada, mas em todas as outras matérias da escola, porque isso também atinge e impacta na motivação que ele tem pelos estudos, na autoestima que ele tem. Então, esse assunto é essencial que a gente traga ele mais mesmo para o dia a dia da escola. E nós precisamos que dentro de casa, principalmente, eu acho que mãe e pai, cabe para os dois, eles estimulem os seus filhos a buscar soluções para problemas da vida real e mostrar como que ferramentas do mundo de exatas, da tecnologia, da matemática, porque a gente tem muito caso que às vezes o próprio pai ou a mãe fala assim, ele tirou nota baixa em matemática, mas eu também não gostava de matemática. Gente, não... Clássico, né? E a gente não... Porque quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está jogando uma expectativa negativa para essa criança, para esse adolescente, quando o que a gente precisa hoje é exatamente o contrário. Então, quando a gente estimula a curiosidade pela tecnologia, ciência, matemática, nós estamos ajudando essas crianças a manterem acesa a chama da curiosidade, da busca por resolver problemas, que depois essa curiosidade vai se tornar num guia, numa luz para ele escolher o caminho do que ele vai seguir lá na frente. E precisamos de mais adolescentes, ou pré-adolescentes, ou crianças, brincando com a ciência, brincando de construir coisas, usando a tecnologia. Óbvio, né, pra gente, mas Não é. É isso, gente, é um orgulho estar aqui, realmente assim, a minha vontade é de ficar aqui conversando mais uns 3 programas, mas a gente não pode fazer isso, só que vocês podem seguir o SOS Educação, vocês podem saber mais e continuem lembrando, a tecnologia vai continuar sendo pauta e com a educação ela é fundamental e só assim a gente vai conseguir mudar tudo. Até a próxima! Bom dia! O Conexão Tech está na Expo Educare, fazendo uma cobertura especial na maior feira de educação do Noroeste Paulista. A gente veio trazer bastante conteúdo, principalmente sobre tecnologia. Qual que é a relação entre tecnologia e educação?
E a família, como que ela pode participar e ajudar? Eu quero te convidar para ficar comigo e ver tudo que está rolando nesse evento sobre educação, que vai trazer muita pauta de tecnologia. E a gente já vai começar ouvindo um pouquinho sobre o organizador do evento, ex-secretário de Votuporanga da Educação, que trouxe uma reflexão muito importante sobre família, tecnologia e escola. Então, confira aí. O tema deste ano, escola e família, uma parceria, uma relação que ela precisa dar certo, é pensando na qualidade do ensino oferecido nas escolas, atrelada às questões de saúde emocional do aluno e também da equipe de profissionais da educação, como também das famílias. Em um momento em que nós estamos vivendo um verdadeiro colapso da era digital, né, um uso excessivo de telas, um distanciamento, na verdade, das famílias dentro do núcleo familiar, por conta, às vezes, do uso excessivo da tecnologia ou da rotina acelerada dos pais. Então, fazer essa provocação, trazer esse diálogo em um evento que está acolhendo não só os profissionais da educação nessa edição, como também papais, mamães, vovós participando conosco de discussões assim, com a doutora Ana Beatriz, uma especialista nessas questões de relação, é fazer, na verdade, uma provocação para a população em geral, para as pessoas que estão aqui conosco e que nos assistem por meio das mídias que estão cobrindo o evento, para que a gente possa pensar com muita calma em como melhorar, como estreitar e trabalhar isso de uma forma muito sábia, de entendimento, de empatia, de compreensão, para que a gente possa oferecer o melhor para as nossas crianças. Então, São José do Preto ele tem infra, ele tem uma estrutura a nível de número de unidades escolares particular, número de unidades de escolas públicas, uma facilidade com aeroporto, hospedagem, restaurante. É um espaço que favorece não só um evento como educação, acredito eu, Marcelo, mas como qualquer outro evento. A educação, ela é um ato de persistência, de coragem. Isso eu estou falando não só para os professores, mas para os papais, para as mães, para os núcleos familiares que nos assistem. Educar é preciso ter afeto, é preciso a gente ter esperança, e aí, como diz Cortella, a esperança do verbo esperançar no sentido de fazer, de agir, né, de fazer com que aconteça, de tocar o coração das nossas crianças, pensando sempre que a educação ela é o único e melhor caminho para uma mudança de vida, para realização de sonhos. Aí a gente pode pegar uma frase de Paulo Freire que diz assim: a educação ela não muda e transforma o mundo sozinha, né? Ela muda e transforma pessoas. O Marcelo realmente é uma referência e é muito bom caras como ele trazer um evento dessa magnitude para trazer debates tão importantes para nós. Nós conversamos aqui também com a secretária da Educação de Rio Preto, com a diretora do Colégio Invictus e muitas outras professoras aqui para saber sobre essa discussão, qual o papel da família, qual o papel do professor, como tudo isso se encaixa. Então continue acompanhando o nosso programa. A nossa gestão ela tem tido um resultado muito positivo em alguns índices e programas governamentais, no sentido de dedicação em relação à formação dos nossos profissionais e, sobretudo, a coragem de enfrentar, sim, os desafios educacionais que todos nós temos. Participar de uma edição como essa, com a nossa equipe toda, diretores, equipe da Secretaria Municipal da Educação, os nossos supervisores, faz com que nós tenhamos a oportunidade de compartilhar mais experiências, na verdade de enfrentar ainda, joga luz a essa quantidade de desafios que temos na educação, sim, mas também luz a essa quantidade de oportunidades que podemos ter de enfrentá-los nesse sentido, vendo com muito bons olhos e principalmente trazer essa questão de não pensar que é apenas um clique, não só digitalizar tudo, não é essa a questão, é a importância da digitalização, mas como você viu, né, nós vamos ver ao longo do dia e amanhã também, essa questão da importância de aliar a tecnologia ao processo educacional, estar antenado em relação à importância do desenvolvimento, o lado humano e aliado ao lado tecnológico. A escola sozinha,
ela não consegue formar cidadãos plenos. Família sozinha não consegue preparar esses filhos para a vida social e acadêmica. Daí o motivo pelo qual a educação, sim, é compartilhada. Tem de haver um diálogo, tem que haver um entendimento em relação ao que é realmente o papel da educação, o que é o papel da família. E assim nós conseguiremos, com certeza, de maneira efetiva, construir, formar cidadãos cada vez mais plenos. Eu estou aqui com o Ronaldo, com a Ana, né? E aqui assim, a Renata também tão especial, e aí juntar esses três numa mesma gravação, realmente eu não sei se meu coração aguenta, porque realmente eles perseguem tudo aquilo que eu acredito, né? Que é uma escola mais tecnológica, mas que foque na família, na criança, mas que foque também em ensinar ele a ser um empreendedor de verdade. Bom, eu vou começar pelo Ronaldo. O Ronaldo, que a gente nem sabe como que ele dorme, porque ele viaja tanto, outra hora ele está aqui, de repente ele está num outro lugar. Ronaldo, como que é toda essa evolução do Invictus? Você já inovou bastante trazendo o Shark Tank School e agora já trazendo um novo investimento. Aonde o Invictus vai chegar, qual que é a proposta, como está sendo tudo isso para Rio Preto? Oi, Cássio, é um prazer, né? Fazemos parte, eu acho que nos conhecemos na PET, como o primeiro colégio de São José do Rio Preto, credenciado e parceiro da PET, onde nós nos conhecemos, né? Foi um prazer. Bom, com relação ao Invictus, eu só consigo enxergar o Invictus com uma inquietude muito grande. A educação e o colégio me provocou algo que há muito tempo eu não sentia, não é? E aí, quando você tem inquietude, você tem que buscar acomodar essa inquietude, você precisa tentar entender o que está acontecendo. E qual é o melhor jeito de você acomodar a inquietude? Quando você vai buscar repertório. Quando você conhece o que está acontecendo, você entende o que está acontecendo no momento, no caso no Colégio Invictus, e você vai buscar solução para as dores que estão acontecendo dentro do colégio. Então, primeiramente, o colégio provoca a inquietude, nós fazemos a imersão dentro do colégio e entendemos que o colégio já não entrega mais para o nosso aluno, não é, o que ele realmente precisa, que a musculatura cognitiva do aluno de hoje não é mais a mesma que a minha. E sem criticar a educação tradicional. Muito pelo contrário, a educação tradicional nos trouxe até aqui. Então tem que ser levada muito a sério, tem que ter continuidade, mas você precisa adaptar. E como é que você adapta hoje? Como é que você embarca alguma coisa sem tecnologia? É impossível. Exato. E assim, a gente está aqui num maior evento de educação, vocês inovando novamente como a única escola aqui presente, né? Então é muito legal isso. E aí é exatamente o que a doutora Ana, né, a Ana Beatriz, que teve palestrando agora há pouco, falou exatamente sobre isso, essa inquietude e o quanto os professores e a família têm que se aproximar dos métodos que as crianças estão indo. Mas, Ana, e esse cuidado, você como a mantenedora lá, né, a rainha disso tudo lá, como que é o cuidado para a família, para com as mulheres, para com tudo? Eu sei que você fez um movimento também dedicado para as mulheres. Como que o Invictus hoje enxerga e atua nessa causa para com as famílias e as mulheres ali para fortificar esse mercado? Cássio, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com você. É muito importante. Eu acho que o trabalho da escola hoje não é só o aluno. Nós temos que aproximar as famílias, porque todos têm que ter a mesma conversa, todo mundo tem que estar na mesma sintonia. E isso é muito importante. Então a gente procura trazer as famílias para dentro da escola, e o evento de mulheres é o segundo ano que a gente faz, para mulheres empreendedoras também. Então a gente conta um pouquinho da nossa experiência. A Renata esse ano infelizmente não pôde participar, mas é um evento super bonito. E eu acho o mais importante de tudo isso é a conexão mesmo. Eu acho que a gente tem que estar conectado, família, aluno, a nossa equipe tem que estar preparada para todo esse movimento. Não é um trabalho difícil, mas é muito gostoso de fazer. Bom, aproveitando, né, vocês vieram, de repente vem a Renata também, uma pessoa que eu admiro muito. Renata,
Então, como que é agora trazer todo esse movimento que realmente esses dois geram e transportar isso para os professores? Como que é fazer? Como que é esse desafio? Cássio, obrigada pelo carinho. Foi um presente, né? Eu falo que eu tenho uma gratidão comigo, Ronaldo e Ana, esse convite veio assim como um presente de vida mesmo. Hoje, falando sobre tudo isso, a gente ter essa equipe engajada nesse processo, o Ronaldo e a Ana despertam na gente algo muito doido. A gente também para de dormir, a gente também começa a correr. Ele nos põe o tempo todo pensando e a gente se explica. Ele fala, não estou te pedindo uma explicação, e a gente vai entendendo o quanto a gente tem muito para dar. Né? E hoje envolvido com uma equipe, e a equipe entendendo todo esse processo. Hoje é tudo muito rápido, né? Falando de tecnologia que a gente tem que trazer para a escola, essas crianças hoje tecnológicas, né, por si só. Então hoje a gente entende que a equipe ela tem que estar junto. É um processo também, né, que a gente está hoje conquistando e mostrando, olha, aonde nós podemos chegar. E o Invictus trouxe uma coisa fantástica na minha vida, aonde nós temos certeza que a gente pode chegar. Quando os pais entenderem e os pedagogos e todo mundo da pedagogia e os mantenedores, tanto da rede privada quanto da rede pública, entenderem a importância do empreendedorismo na educação, mas não é um empreendedorismo fechado, onde você vai focar para o seu aluno abrir um comércio ou ter um pequeno negócio. Não, é a gestão emocional, a gestão financeira, a gestão de pessoas, porque pessoas fazem negócio com pessoas. Então não importa se você quer ser, ou importa muito você seja um médico, mas um médico que saiba fazer a gestão do seu capital, do seu valor intrínseco. Lá no Invictus, o que a gente se orgulha muito é fazer com que os nossos alunos possam ir para o colégio e entender como é que eles se movimentam, como é que eles buscam mais inteligência emocional, como é que eles buscam como fazer sua gestão financeira, sua gestão de carreira, como é que eles podem usar a tecnologia ao seu benefício, não somente usar uma IA como um Google, mas usar a IA como repertório, como ajuste de repertório, conhecimento. Basicamente é isso. Então o empreendedorismo de uma forma aberta para os alunos é a grande cereja do bolo. Mas e os pequenos? Como que você faz os pais incentivarem tudo isso que o Ronaldo falou para os pequenos? Como a gente começa com essa pedagogia lá no comecinho? É isso que a gente nota ali dentro do colégio, né? A gente tem as aulas de robótica. Então hoje, quando a gente analisa, vamos pensar ali no nosso infantil, nos nossos pequeninos, quando é oferecido, né, esse programa bem dentro do bilingue, com essa parte de robótica, da tecnologia, que traz uma música, que traz um trabalho diferenciado, e não a exposição à tela. Porque, infelizmente, a gente ainda está na educação sempre pensando, quando a gente fala em tecnologia, se remete à tela. E o pai, olha, meu filho não tem contato à tela, eu não quero. Olha, meu filho não tem contato nem com a TV, eu não quero. E não é essa a oferta, né? E a gente nunca, desculpa, mas a gente não vai cansar de repetir isso aqui no nosso programa. Então não é essa exposição à tela, é a esta tecnologia. Então mostrar para a criança que essa peça montada, ele descobre, ele faz alguma coisa. Dentro da educação infantil e dos anos iniciais, a gente tem muito isso, o brincar com significado. E a robótica, a montagem, ela vem nisso. Então ele entende que se eu encaixo, eu formo, eu construo alguma coisa. E essa construção pode ter um movimento, essa construção pode ter um significado. Então a tecnologia ela é levada para a escola nesse formato. Então não é a oferta da tela, e sim de tudo que ela pode nos trazer. Então quando a gente vê algo sobre robôs, conversarmos essa semana, olha, eu vou criar um robô para que a gente tenha um repertório melhor, como o Ronaldo acabou de dizer, e tudo isso ser ofertado para a criança já de uma forma lúdica, isso é enriquecedor. Você que está assistindo toda a programação e toda a cobertura da Expo Educar, a maior feira de educação aqui da nossa região, continue ligado que já já a gente volta com muito mais sobre esse evento.